A Ciência do Medo. Desbloqueie sua vida pessoal e profissional. Guilherme Tavares. Nesta obra, o autor fala sobre a relação entre as pessoas, mas, antes de tudo, ressalta a importância de se conhecer para poder conhecer os outros. Guilherme traz temas como psicologia, psicanálise, empreendedorismo e lei da atração para mostrar novos caminhos e fazer com que você pense de uma nova maneira para viver uma vida mais feliz, leve e plena. Propósito. Por que estamos aqui? Tudo tem o seu tempo, acredite. O universo sabe exatamente a hora certa para as coisas. O propósito está dentro de você. Muitas vezes o nosso propósito fica oculto por muito tempo dentro de nós, e é através deste mapa que alcançaremos as nossas realizações. Porém, a visualização do propósito é somente o início da caminhada. É preciso compreender as nossas reais intenções. O autor afirma que, por este motivo, a busca pelo autoconhecimento é imprescindível. Saber o seu propósito faz com que você tenha força para não desistir. Guilherme explica que, no fundo, todos sabem que precisam uns dos outros para sobreviver. O problema é que, no decorrer da vida, acabamos esquecendo que a resposta é simples: pensar no próximo. O autor explica que cada átomo de nosso corpo tem consciência, e esse conjunto de consciência vibrando em uma mesma frequência possibilita que estejamos lendo esse texto e raciocinando sobre ele neste momento. Você não é estático, mas sim um ser mutável em todos os aspectos. Saber disso te possibilita ter a consciência de que você pode mudar a sua realidade. Constituição do indivíduo. Durante a vida da pessoa, o hábito, a mania e a dependência irão se evidenciar de alguma forma. O autor explica cada um destes fatores. O hábito é um comportamento repetido com frequência. A repetição pode ser consciente ou inconsciente. Portanto, é preciso analisar e entender quais dos seus hábitos são benéficos, quais o prejudicam, e assim buscar maneiras de substituí-los. A mania é um comportamento diferente do normal. Pode ser considerada uma doença. Diferentemente do hábito, ela faz com que a pessoa realize algum processo toda vez que o gatilho mental é acionado. A mania é quase sempre uma compulsão, e a compulsão nunca é saudável. A dependência é a necessidade incontrolável de realizar ou fazer algo para sentir-se bem. Você se torna escravo, e isso é extremamente prejudicial. Guilherme também explica sobre aptidão, que é um talento que desenvolvemos com facilidade. Significa dizer que somos capazes de aprender rapidamente e nos destacarmos. Aptidões são as chaves que indicam o caminho do nosso propósito. Quando essas aptidões são bem estimuladas, orientam a nossa vida de forma saudável, gerando adultos produtivos. Não adianta ter predisposição para determinada atividade e não receber os incentivos necessários, seja por características socioeconômicas, seja por não ter tido a ancoragem necessária, seja por não ter sido estimulado a fazer algo que explorasse o potencial da pessoa ainda na infância. Independentemente do seu propósito, é preciso dedicação e coragem para enfrentar os desafios que, desde criança, nós, seres humanos, passamos para desenvolvermos os nossos talentos. Se estiver dentro do seu propósito, você se sentirá bem e autoconfiante para superar tudo o que for preciso. Todas as vezes que você seguir a sua intuição e usar com amor o seu dom, sentirá uma satisfação que fará com que, naturalmente, as coisas fluam, e isso sempre lhe trará prosperidade. A busca pelo sucesso. É claro que o dinheiro é bom e importante para a conquista de muitos sonhos. Porém, a grande questão é que o retorno financeiro nunca deve ser o caminho para o sucesso. A premissa para o sucesso é pensar de forma justa. Ser honesto com os outros e com você mesmo é algo que deve vir em primeiro lugar. O autor diz que quanto maior for o seu sonho, maior deve ser o seu intuito de realizar algo de bom. O seu retorno sempre será proporcional ao nível de solução que você oferece para os problemas da humanidade. Quanto mais pessoas chegarem ao sucesso, maior a chance de você chegar também. É preciso ter em mente que o sucesso não é escasso. Não precisamos nos preocupar em ser bons em tudo.
Isso é humanamente impossível. Esse é o grande problema. Em vez de nos aperfeiçoarmos naquilo que temos facilidade em aprender, gastamos o nosso tempo e a nossa energia tentando saber tudo e sermos bons em tudo. Há sempre uma luta constante em entender o que fazemos e perceber quem somos. Se você acredita, se você tem dentro de si a certeza do que busca, terá a persistência necessária para chegar lá. Não desista. Motivação, a força do inconsciente. A motivação está diretamente ligada à quantidade de interesse que você tem por um determinado assunto, uma pessoa ou um objeto. Segundo David McClelland, um pesquisador norte-americano, as pessoas são movidas por 3 necessidades específicas: a realização, a afiliação e o poder. Identifique e entenda em quais desses tipos de necessidades motivacionais você se enquadra melhor. Todos temos as 3 necessidades, mas de acordo com as experiências de vida, uma delas irá se destacar. Realização. Quando você tem a tendência de ser mais motivado para a busca de metas elevadas, desde que sejam realistas, é como se você gostasse de jogar, sabendo que irá ganhar. Gostar de estar seguro de que irá realizar aquilo que deseja. Afiliações. Pode ser que você seja mais do tipo amigão da galera, aquele que gosta de ser admirado e reconhecido como uma pessoa que valoriza as interações humanas. Poder. Se você gosta de influenciar pessoas, se você se sente confortável em estar no controle das situações nas quais a sua imagem possa ter destaque, você tem como maior necessidade motivacional o poder. O autor diz que compreender o que o motiva e o que motiva os outros ajuda em seus relacionamentos. Isso porque você pode identificar que a motivação é percebida de forma diferente por cada um. Precisamos aprender a lidar com isso. O que molda os comportamentos? A forma como enxergamos os nossos medos e como lidamos com eles em várias áreas de nossas vidas também é um fator determinante para o sucesso. Isso porque muitas vezes somos bloqueados por temer aquilo que não conhecemos. Quando um bebê nasce, neste momento há o medo e a angústia pela vivência de algo novo, de novas sensações. Esse talvez seja o primeiro medo de todos nós, o medo da perda de controle. À medida que nos desenvolvemos, somos colocados à frente de sensações de zelo e cautela. Um exemplo desse tipo de situação ocorre quando somos ameaçados por nossos pais devido à eventual perda de algum objeto material. Se não fizer sua tarefa, ficará sem o seu brinquedo preferido. Guilherme explica que quanto maior essa percepção, maior a resistência à mudança. É o chamado medo da perda do status quo, ou seja, do atual estado. Em nossa infância, buscamos sempre mostrar aos nossos pais que somos dignos do amor deles. Às vezes, sofremos comparações com outras crianças. Isso resulta no medo de não ser admirado, de não ser útil. Esse é o medo de ser preterido ou humilhado. Todos nós temos esses 3 medos, mas à medida que as nossas sensações vão se acumulando, um deles se sobressai. Esses 3 medos influenciam diretamente o nosso desenvolvimento psicológico. E essa formação tem fases. Elas vão de meses de vida até a idade adulta. O autor aconselha a focar em você. Busque entender o que é bom ou ruim para a sua vida, e então poderá ser útil em auxiliar o outro. Mude a sua vibração e as pessoas ao seu redor irão te enxergar de maneira diferente. A estrutura do inconsciente. Guilherme questiona: será que os nossos problemas são simplesmente resultados de nossos atos conscientes? Ou será que desde a nossa formação somos moldados por traumas que podem nos acompanhar por toda a vida, sem que nos demos conta disso? A nossa personalidade é embasada em uma série de estruturas mentais: medos, defesas e emoções. Fica tudo no inconsciente. Ele explica que toda pessoa normal é neurótica em algum nível ou grau. Toda pessoa com base neurótica sente culpa. Então, nós, neuróticos, temos os 3 componentes básicos da psique humana, segundo Freud, que são o id, o ego e o superego. O id, segundo a teoria, é o elemento mais primitivo da personalidade. É formado por nossos instintos, prazeres e impulsos. Para tratar e direcionar a angústia de não podermos realizar sempre o que desejamos, criamos os nossos mecanismos de defesa. A essas defesas dá-se o nome de ego.
O objetivo do ego é garantir a nossa saúde mental, e é por meio do superego que somos orientados ao que é certo ou errado, o que se pode fazer e o que não se pode. Ter ciência das nossas neuras nos faz entender que, como humanos, somos todos passíveis de erros e não sabemos o contexto exato por trás das atitudes das outras pessoas. Quando conhecemos os mecanismos de defesa que utilizamos, nos tornamos mais compreensíveis com o próximo. As principais reações de defesa são negação ou denegação. Este é o processo pelo qual nós desconsideramos parte da realidade do que é desagradável ou indesejável para nós. Formação reativa é quando há demonstração de comportamentos e sentimentos opostos ao que desejamos. Às vezes, buscamos agradar o outro, enquanto o real motivo disso pode ser o medo de desagradar o mesmo. Projeção é quando atribuímos a outra pessoa, objeto ou animal, qualidades, sentimentos ou intenções que se originaram em nós mesmos. O autor explica que a maioria dos nossos preconceitos são projeções. Por exemplo, todos os homens só pensam naquilo, quer dizer, eu só penso em sexo. Identificação. É nesse mecanismo de identificação que a pessoa busca transformar-se total ou parcialmente no que mais se identifica. Racionalização é quando buscamos explicar fatos para justificar atos. O indivíduo que busca apresentar explicações para tudo demonstra que possui o mecanismo de defesa da racionalização. Introjeção. Acontece quando assimilamos atributos ou qualidades de um determinado objeto do mundo exterior. O autor explica que isso acontece muito em processos de luto ou melancolia. Ao perder a pessoa amada, a pessoa passa a assumir características do falecido. Isolamento é a separação entre o comportamento e a emoção. É quando buscamos isolar o efeito emocional de alguma situação. Por exemplo, a pessoa relata um acontecimento que para a maioria seria traumático, mas não demonstra sentimento, como se a emoção ficasse isolada dos fatos. Anulação é quando a pessoa sempre tem uma dúvida na cabeça e ela lutará, mesmo que sem sucesso, para anular determinado pensamento, sentimento ou ação. Esse é o mecanismo básico dos neuróticos obsessivos compulsivos. Deslocamento é quando transferimos uma frustração acumulada em uma situação para alguém ou algo que está em um contexto diferente. Damos status de perfeição ao próximo, mesmo que saibamos que ninguém é perfeito. Conversão é a tentativa de resolver algum problema psíquico por meio de uma manifestação física. Eu não consigo expor as minhas angústias, então o meu corpo passa a apresentar sintomas. Regressão. Quando retornamos a pensamentos e vivências já experimentadas. Se a pessoa não consegue resolver um conflito, a mente volta a estágios anteriores, em busca de se reorganizar. Sublimação. Quando deslocamos a energia vital, o id, que normalmente usamos para os propósitos sexuais, para outras finalidades, como metas artísticas, intelectuais, esportivas e culturais. Guilherme diz que usar os mecanismos de defesa é saudável e esperado, porém o uso em excesso é um sinal de que as coisas não vão bem. Somos seres biopsicossociais. A nossa personalidade é determinada pela genética e pelo meio ambiente. O autor diz que não há como mudar um tipo psicológico. Não adianta tentar fazer o outro enxergar a vida através de suas perspectivas. Geneticamente, cada um tem a própria percepção da vida. Então, o melhor a se fazer é entender que cada um é de um jeito e que não há certo ou errado. Como realizar sonhos? O autor diz que você deve declarar ao universo o que você se propõe a fazer de bom para ele. Escolha um caderno para realizar as atividades. Comece a escrever. Minha missão de vida é: escreva as ideias e os planos que vão lhe conduzir à vida plena. Se você tem uma empresa ou deseja abrir uma, descreva a sua visão de como imagina esse empreendimento. Identifique a essência da sua ideia de ter um negócio. Diga o que você entrega ou gostaria de entregar ao mundo por meio de seu empreendimento. A visão arquetípica é a maneira como você imagina a sua vida no futuro. Escreva sobre isso também. Seja específico. Declare os seus desejos mais profundos. O autor afirma que a partir deste momento, o seu subconsciente irá trabalhar a seu favor. Mas continue. Declare como será ou estará a sua vida 14 anos à frente do tempo em que estamos.
Você consegue entender o caminho que está seguindo? Escreva seus projetos a curto prazo. Defina datas. Faça uma reflexão e escreva detalhadamente os seus planos de ação. Como você pretende alcançar os seus objetivos? O ideal é que coloque no papel seus objetivos para os próximos 12 meses. A visão orientada a resultados é uma das metodologias para melhorar a organização de metas. Ela sugere a descrição de pequenas ações que irão estimular o cérebro a se manter motivado. Colocar no papel mesmo. O autor diz que um truque é sempre iniciar a meta por meio de uma frase que contenha um verbo de ação no infinitivo: abrir, criar, iniciar, estudar, plantar, comer, viajar, aumentar, alugar, comprar, etc. Feito isso, agora você deve definir um parâmetro. Quanto tempo você vai disponibilizar para realizar determinada meta? Guilherme diz que quando colocamos as nossas metas no papel, temos noção melhor das coisas que realmente queremos como prioridade para a vida. Empreender não é ter um negócio, é ter a certeza de que você é quem guia seu destino. Pessoas, como engajá-las nos seus sonhos. O autor diz que a arte de saber motivar vem do conhecimento e da percepção sobre as reais necessidades de cada um. Para motivar, é preciso entender que cada pessoa tem projetos de vida e, assim, identificar qual recompensa é necessária para que ela alcance as metas dela com mais eficiência. Existem 2 fatores que afetam o indivíduo. Fatores intrínsecos, que são aqueles que levam à motivação e determinam o quanto a pessoa se sente estimulada no ambiente de trabalho. Esses fatores são intrínsecos porque estão sob o controle do indivíduo e são relacionados com aquilo que ele desempenha. 2. Fatores extrínsecos. São aqueles que levam à insatisfação. São fatores que são administrados e decididos pela empresa e estão fora do controle da pessoa. Os principais são salário, tipos de supervisão, condições fiscais e ambientais de trabalho, entre outras. O autor diz que para ter uma empresa de destaque, você não pode ter só funcionários, você precisa de fãs. A geração millennial, que está entrando agora no mercado de trabalho, só tem ânimo para trabalhar em empresas que entregam propostas além do simples ofício. Eles querem trabalhar em empresas que deixam claro os propósitos delas para a sociedade. É difícil falar de prosperidade sem falar em dinheiro, mas o autor afirma que o fator que mais o fez crescer financeiramente foi deixar de dar tanta importância ao financeiro. Ele percebeu que, à medida que se desapegava, perdia o medo da escassez e passava a notar que tudo na vida tem o próprio tempo. Perceba que, quando nos apegamos muito a alguma coisa, fazemos parar de alguma forma o fluxo de troca com o universo. É importante deixar a energia fluir. O dinheiro precisa circular. O autor afirma que o medo é um sentimento que pode ser um dos nossos maiores aliados para conquistas e vitórias, seja no campo pessoal, seja no campo profissional. Ter medo ou saber respeitá-lo é um enorme passo para a libertação. Saber enfrentar os medos das decisões e escolhas é, talvez, o mais importante passo que precisamos dar para evoluir em todas as áreas de nossas vidas. Insights. Somos seres mutáveis e podemos mudar nossa própria realidade. Aptidões são a chave que indica o caminho de nosso propósito. Não adianta ter predisposição para determinada atividade e não receber os estímulos necessários. Desapegue-se e perca o medo da escassez para que a energia flua e a prosperidade chegue até você. O medo pode ser um grande aliado se soubermos usá-lo a nosso favor. Neste livro você aprendeu que assim que nascemos, nos vemos diante de situações novas e desafiadoras que, obviamente, nos causam medo, pois tudo é desconhecido. O fato de ter medo nos protege, mas, em excesso, pode nos bloquear e ser um fator decisivo para alcançarmos ou não nossos objetivos. Quando descobrimos o nosso propósito, temos uma mola propulsora que nos dá força e coragem para enfrentarmos os obstáculos e para trilharmos caminhos desconhecidos. Ter a consciência de que o universo sabe exatamente o tempo certo de cada coisa nos traz a tranquilidade necessária para deixarmos que a energia flua de maneira natural. E, se estivermos dentro do nosso propósito, tudo dará certo.